A 243 e a 245 se trata de fiscalização pelos agentes de trânsito. Eu peço de uma forma mais efetiva, principalmente nas faixas de pedestre, porque o que está acontecendo? Os motoristas, motociclistas não estão respeitando o pedestre na sua travessia. O pedestre ele tem que atravessar praticamente correndo, para não ser atropelado. Então, é aquele velho ditado, né? Tem que doer no bolso do cidadão para ele criar vergonha na cara e passar a respeitar as pessoas. Entendeu? Porque se não tomar essa iniciativa, vão continuar fazendo as cagadas que andam fazendo, atropelando as pessoas no meio da rua, né? Então faça doer no bolso dele, que aí eu quero ver. E em relação também aos agentes de trânsito que eu solicito, eu sei que o efetivo dos agentes de trânsito é pouco, né? Eu acho, viu, Luciano, que deveria até arrumar uma forma de aumentar o efetivo, que a cidade é grande para pouco agente. Mas vamos dar uma olhada também no carga e descarga, que parece que ficou abandonado. Anteontem eu vi um caminhão estacionado em cima da faixa de pedestre na Mário Del Júdice. E ficou ali uma pá de tempo. Caminhões estão fazendo a descarga a qualquer momento, estão fechando, bloqueando aqui a Benjamin Araújo pela manhã, né? Nesse caso, isso seria a polícia militar, porque o horário era 6 e pouca da manhã. O caminhão parou naquela via estreita e ficou ali plantado, enquanto os demais ali querendo passar e não podendo passar por falta de respeito do cidadão que parou para poder fazer a sua descarga. Então, tem essas duas indicações. A 247 em relação, peço pelo amor de Deus aí que o Poder Executivo agora me ajude, que eu já fiz 2 representações para a Oi e não crio vergonha na cara também e instalo o telefone público no conjunto habitacional das Coelhas. A população, você pega essa porcaria desse sistema de celular e a telefonia móvel, bela de uma porcaria, porque você chega lá, você tem que ficar igual doido. É igual antigamente, quando você ficava sintonizando a televisão, gritando, ô, como é que tá aí, fulano, pegou? Então é difícil. Então eu peço que seja instalado ali no conjunto habitacional os orelhões, os telefones públicos, a população lá já não aguenta mais, a cobrança vem de longa data e tem vários protocolos de atendimento e nada é feito. Essa aqui o executivo nenhum gosta muito não, mas eu acho que é válido a ideia. É a respeito de um projeto de lei, inclusive, gente, o projeto de lei, a ideia não é minha, essa ideia é da Prefeitura Municipal de Alfenas, que se faça ali o IPTU verde. O que seria isso? O IPTU verde, a pessoa que tem uma área grande na sua casa ali, na frente ou nos fundos ali, que faça a arborização, que tenha à frente, que cuide, faça um jardim legal para manter melhor a natureza, e essas pessoas teriam um desconto no IPTU. Uma quantia irrisória, mas que se daria incentivo para o cidadão cuidar das suas plantações de acordo, fazer uma coisa bonita aqui para a cidade e um bem, né, para o meio ambiente. Então, Luciano, tem que estar encaminhando, inclusive, com o projeto de lei, que vocês façam análise, se for viável, se acharem viável. O Marcos está aí, secretário da Agricultura, né? Também pode fazer a sua avaliação, mas eu acho muito válida a ideia. Ok? Muito obrigado. Com a palavra o professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno a essa tribuna para poder pedir aqui os nobres colegas que aprovem uma representação e uma indicação desse vereador. Primeiro, eu quero aqui falar a respeito da representação. A representação número 11/2015, que eu encaminho aqui para o promotor de justiça, curador do patrimônio público, Dr. Spencer dos Santos Ferreira Júnior,
uma solicitação junto a esse promotor que exija do chefe do executivo que faça a cobrança da Aviação União, que ela faça a construção de pontos de ônibus no nosso município. Essa discussão, né, já veio em pauta em outros momentos dessa casa, e eu busco a justificativa para poder fazer essa representação, exatamente entendendo que o passageiro da Aviação União, na verdade, ele não necessariamente é a partir do momento que ele está dentro do ônibus que ele é o passageiro, é o cliente da União. A partir do momento que o cidadão ele se prontifica a ficar no ponto, esperando o ônibus, a partir daquele momento, ele já está vinculado aos serviços que a Aviação União tem que estar prestando a ele. Então, dessa maneira, eu faço essa representação para o promotor, pedindo que ele exija do Executivo que faça a cobrança da Aviação União nesse sentido, para que faça, então, a construção de pontos de ônibus no nosso município. Tenho aqui a indicação 248/2015, que eu faço aqui um requerimento junto ao Poder Executivo, que ele encaminhe para essa casa os comprovantes de restituição dos valores que foram utilizados no fundo do PROCON. O vereador Marcos Nunes esteve aqui participando efetivamente da audiência pública sobre a prestação de contas do Fundo Municipal do PROCON, Paulinho Brasília, vereadora Heloísa também. E aí, eu quero aqui rapidamente lembrar sobre os encaminhamentos que nós propomos naquela ocasião, né, até para justificar essa indicação. Foi solicitado que fosse feito um levantamento dos 10 meses do uso do dinheiro do Fundo Municipal do PROCON para pagamentos indevidos, como também seja restituído ao referido Fundo Municipal o dinheiro que foi usado como pagamento pessoal durante os 10 meses. E ainda naquela ocasião, como encaminhamento, seja realizado o levantamento junto à Secretaria de Fazenda das multas emitidas relacionadas ao PROCON, que seja realizada uma auditoria independente para o maior entendimento da movimentação financeira do PROCON. Bem, o Executivo, diante desses encaminhamentos, ele mandou, né, para essa casa vários documentos mostrando de maneira muito clara, por meio de um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Fazenda, que realmente esse dinheiro, em torno de R$82 mil, foi utilizado para pagamento de pessoal. Era um dinheiro que não poderia ter sido movimentado. Era um dinheiro do fundo do PROCON e que só poderia ser movimentado mediante a anuência do Conselho Municipal, que naquela ocasião não existia. Então, foi a utilização indevida desse dinheiro. E aí, o que eu estou solicitando aqui é exatamente isso, que o Executivo mande para essa casa os comprovantes de restituição dos valores usados desse fundo, caso ainda não tenha feito esse repasse, essa restituição ao fundo, que mande, então, informações de qual vai ser a estratégia, de que maneira o Executivo ele vai se organizar para poder restituir esse dinheiro ao fundo. Nobres colegas, Alexandre Valente, que, né, é bem ciente da questão jurídica, pública, administrativa, esse dinheiro, vereador, ele é um dinheiro do fundo. Então, esse dinheiro que foi indevidamente usado pelo Executivo para pagar pessoal, ele tem que ser restituído ao fundo. Então, eu faço essa solicitação, né, para que esses comprovantes de depósito, de restituição ao fundo, sejam encaminhados para essa casa, né, ou então informações a respeito, caso ainda não tenha sido feito essas restituições. Muito obrigado, boa noite a todos. Proposições avulsas em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas.
Estão em discussão, em votação, os seguintes projetos. Veto oposto ao prefeito municipal ao projeto de lei. Oi? Luiz Eduardo, faz favor. Senhor presidente, esse primeiro projeto, ele trata de o veto aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 011/2015, que altera a lei 1440. E esse projeto de lei, que foi aprovado nessa casa, ele é de autoria do vereador Lidson Lenner. O projeto em discussão, ele trata sobre normas de controle de excesso de consumo de água. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela apresenta o seguinte parecer. O senhor prefeito alegou que julga ser mais viáveis para tornar a lei efetiva uma outra redação. Com todo respeito, o veto não procede. Deve-se considerar que o veto não pode servir de instrumento ao prefeito municipal para discutir o mérito da matéria aprovada. A discricionariedade quanto ao mérito do projeto, respeitadas as questões constitucionais e as competências de iniciativa, é da Câmara Municipal. E o veto somente pode ser usado pelo prefeito quando verificada duas hipóteses previstas no artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Ou trata de matéria inconstitucional, ou trata-se de matéria contrária ao interesse público. Nesse aspecto, não pode o prefeito valer-se do veto para rejeitar o projeto que não lhe agrade o mérito, pois essa função deliberativa cabe exclusivamente a essa casa. O eminente desembargador Kilder Gonçalves Carvalho, em seu livro Técnica Legislativa, nos ensina que o veto tem que ser motivado por inconstitucionalidade do projeto, sendo um veto jurídico, ou por ser contrário ao interesse público, que é um veto político, que se qualifica, por exemplo, pelo seu distanciamento das diretrizes políticas de governo e administrativas ou econômicas, dentre outras, traçadas ou propostas pelo presidente. Não havendo a devida motivação do veto, o mesmo deve ser rejeitado. No caso em exame, verifica-se que o prefeito municipal não levantou qualquer questão de inconstitucionalidade ou contrária ao interesse público, resumindo-se a expressar a sua opinião pessoal quanto à matéria, mas sem qualquer demonstração de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Isso posto, diante da ausência dos requisitos do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela rejeição do veto. Assinam o presidente da comissão, o vereador Alexandre Valente Araújo, o relator, o vereador Sávio José da Silva, e o membro, o vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Veto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Não. A rejeição. Veto derrubado.
Presidente, o próximo projeto na pauta é o projeto de lei de número 034/2015, de autoria do vereador Sávio José, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos esportivos possuírem o aparelho desfibrilador cardíaco portátil, bem como manter funcionários treinados para a utilização deste equipamento e da outras providências. Projeto em discussão. Vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, ele obriga estabelecimentos onde você tem a prática de atividades físicas a possuir um desfibrilador, que é aquele aparelho que faz a reanimação cardíaca caso alguém sofra um AVC, um infarto ou qualquer doença relacionada ao coração, ao miocárdio. Eu acredito que se faz necessário porque, infelizmente, muita gente ainda pratica atividade física sem fazer os exames preliminares, sem acompanhamento de um médico, de um educador físico. Então, no caso de uma emergência, é comprovado cientificamente que esse primeiro socorro, ele salva cerca de 94% das vidas, nesse caso de ataque que possa sofrer. Então, é uma prevenção. Eu acredito que é uma segurança para o dono do estabelecimento. Eu espero, do fundo do meu coração, que ninguém nunca precise usar, que seja uma lei que não vá para frente, Helder, nesse sentido, que ninguém nunca precise usar. Agora, acredito eu que se uma pessoa, vereador João, for salvo com um aparelho desse, essa Casa Legislativa, porque a lei não é minha, é de todos nós aqui, ela vai ter sido muito útil, porque a gente não pode medir a vida humana em nada, todos nós aqui prezamos pela vida. Então, é uma questão de precaução do local estar ali equipado com esse dispositivo, para, no caso de alguma eventualidade de ataque cardíaco, principalmente, conseguir prestar o primeiro socorro e chegar à unidade de saúde ainda com vida. E aí tem alguns questionamentos que podem ser feitos. Primeiro, vereador, isso é caro. Como é que todo mundo vai comprar? Como que as academias, os campos de futebol society vão ter? É claro que a gente teve essa preocupação também. Eu olhei o preço na internet. Tem de todo preço, tá, vereador Edenilson? Mas um preço médio desse desfibrilador é cerca de R$5.000. Então, o que a gente colocou já na lei? Que essa lei vai entrar em vigor só daqui a 18 meses. Então, 1 ano e meio. Para quê? Para o empresário ele conseguir se programar, conseguir fazer um caixa para adquirir esse equipamento. Então, se você dividir aí 5.000 por 18 meses, dá em média de R$240 por mês. Fora que ele pode esperar também 18 meses para financiar um desfibrilador. Então, a intenção aqui, de maneira alguma, é onerar o empresário, fazer com que a pessoa tenha que comprar um equipamento amanhã, ou daqui a um mês, ou depois de amanhã. Por isso que tem esse prazo para a pessoa se preparar financeiramente para isso. E eu tenho certeza que o empresário também vai ter essa segurança de ter o aparelho no seu local de trabalho, vereador João. Eu imagino o desespero de um empresário, que uma pessoa passa mal na sua academia e ele não tem ali como prestar o primeiro socorro. Tem custo? Tem, ninguém vai negar isso. Mas é uma segurança para ele também. A outra questão é quem vai operar esse aparelho. Precisa de médico para operar? Não, não precisa. Também fizemos esse estudo. É um aparelho que grande parte deles, se não tem a necessidade, vereador Edelmiro, nem funciona, porque ele é computadorizado, então ele só funciona na necessidade de realmente as batidas cardíacas estiverem diminuindo e não precisa do médico para operar. Você tem que fazer um curso. Toda pessoa que se capacita nesse curso, ela pode operar esses aparelhos. Lembrando que nesses locais de prática de esporte, já é obrigatória a presença do educador físico,
Então, o educador físico fazendo o curso, ele pode perfeitamente operar esse aparelho para usar só no caso da necessidade, que a gente não quer também que o aparelho seja usado de forma inadequada. Então, eu peço aos senhores e à senhora a aprovação em primeira votação, lembrando que, por ser primeira votação, ele ainda pode receber emendas. Se algum dos senhores quiserem fazer propostas de emendas, a gente está aqui para discutir, mas eu acredito que é uma segurança, a gente pode estar aqui poupando vidas e ter um índice de mortes por esse motivo menor. Para terminar, eu vou lembrar o que me motivou a procurar esse projeto. Outra coisa, não é nada inédito. Na hora que eu pensei isso, eu procurei, tem algumas cidades do Rio Grande do Sul, cidades do Paraná, cidade de São Paulo, e o que motivou, não sei se os senhores vão lembrar, em 2004, aquele jogador do São Caetano, o Serginho, que teve uma parada cardíaca no meio de um jogo de futebol, e olha só, atleta, que tinha acompanhamento e tudo, no meio do jogo de futebol, não tinha um aparelho no campo, e ele faleceu. Então a gente não quer que isso aconteça com ninguém aqui. Obrigado. Projeto em discussão, vereador Paulinho Brasília. Eu não sei se eu estou fazendo o procedimento certo, que eu vou pedir vistas ao projeto do vereador Sávio, mas eu vou explicar, eu já conversei com ele sobre isso. Projeto interessante, parabenizo ao vereador Sávio, mas eu queria apenas acrescentar na redação que fosse um desfibrilador externo automático, que esse desfibrilador, segundo informações, como é que eu vou explicar? Ele é mais seguro, seria isso, né, Sávio? Ele é mais seguro, né, do que esses manuais, vamos falar assim. Então, ele dá mais segurança para o profissional que vai operá-lo. Que não precisa ser um médico, por exemplo. Uma pessoa treinada, como o Sávio colocou no projeto aqui, pode, sim, operá-lo. E me parece, aí Sávio está vendo isso, me parece que esse desfibrilador, ele é mais barato. Né? Então, eu pediria vista só para a gente acrescentar esse adendo aí ao projeto de Sávio. Pedido de vista em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneça como estão. Pedido de vista aprovado. Senhor presidente, o próximo projeto de lei para a discussão é o projeto de lei número 038/2015. Esse projeto dispõe sobre a alteração da tabela salarial no anexo da lei número 2458 de 2015. Projeto em discussão, Marco Nunes, faz favor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu ia esperar alguém fosse discutir, mas só lembrar aos senhores que é apenas uma correção de digitação. Dentro de um anexo houve uma digitação errada, então há um valor a mais, há um valor a maior, e aí é preciso, para que tenha justiça lá, que o valor seja corrigido. Então é um projeto simples, é apenas corrigindo um erro de digitação, mas isso tem que ser feito em forma de lei. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Primeira votação. Palavra livre no grande expediente. Paulinho Brasília. Apenas para a gente poder dar o conhecimento ao público de alguns questionamentos. O professor Idelmino falou em relação à aviação União. Eu vejo, professor, que não precisaria o senhor pedir ao Ministério Público, porque a Prefeitura já cobrou isso da aviação União, para iniciar este mês agora a construção das paradas de ônibus, né, na cidade. Inclusive, o projeto ele está sendo elaborado pelo IPLAN. Aí eu tive a curiosidade de saber como é que isso é feito,
Não é simplesmente chegar no local, colocar a parada de ônibus. Então, existe o terreno, às vezes aquele terreno tem que ser desapropriado, tem que ver como é que funciona, o IPLAN tem que autorizar, então tem todo um trabalho. Mas a Prefeitura já solicitou a Aviação União, me parece que esse mês agora ela já começa com as construções de 20 paradas de ônibus. A princípio faz 10 e daqui a pouco mais 10. Ok? Edenilson, em relação à estrada rural, aliás, vereador Marcos Nunes, as estradas rurais, a Prefeitura está com uma patrol na comunidade de Santiago, Paula, Macena e outra patrol na rua de Nova Viçosa. A Secretaria de Agricultura está trabalhando com 2 máquinas em função de uma programação realizada. Ok? Vereador Edenilson, em relação ao que o senhor falou lá em cima, das estradas que o senhor mostrou, que realmente toda vez que chove dá problema. O secretário Marcos está ali, né? E ele esteve reunido com o pessoal, com os moradores do Cascalho, certo? E aquele local que o senhor mostrou ali hoje já foi consertado já, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Paulo, só uma parte. Sim. E, inclusive, no morro lá da comunidade do Cascalho, ainda vai ser feita a drenagem com os tanques de drenagem lá por uma reta escavadeira. Sim. Tá? Para poder atender a comunidade. E precisa, né? Porque todo ano é a mesma coisa, entendeu? Todo ano, né, Edenilson? Sim, e com respeito ao que foi colocado, já estava sabendo do que foi feito lá, Paulinho, mas a estrada do Cascalho, como o Marcos mesmo sabe e viu lá, ela precisa, não só do Cascalho, mas como toda zona rural, porque, Helder, muitas vezes, ou todas as vezes, de 3 anos para frente, o que é feito no Cascalho e várias outras comunidades da zona rural, é feito ali, no lugar que eu mostrei a foto, colocado um cascalhamento, e depois, quando dá outra chuva, o problema acontece no mesmo lugar e na estrada toda. Então, o que precisa mesmo é de fazer toda a estrada para que não tenha esse problema. E definitivo. É isso aí. Pois é, só um adendo. Porque fazendo esse tanque de captação de água, já vai beneficiar muito a comunidade, porque vai evitar esse alagamento e aquele acúmulo de barro na estrada. Ok. O vereador Luiz Eduardo pede licença para se retirar. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O senhor tem uma boa noite, vereador. Vereador João Josino. Primeiro eu quero parabenizar o presidente, que até o momento vem conduzindo os trabalhos dessa casa. Muito bem conduzidos, viu, presidente? Mas, igual você falou, cada um aqui tem uma cabeça, e a minha mente é diferente da sua. Primeiro eu quero parabenizar a administração, o prefeito. Eu vou falar mutirão, não vou nem falar prefeitura itinerante, né? Que vem fazendo os bairros. Para você tirar um entulho da sua casa, eu acredito que com a caçamba deve estar mais ou menos de 80 a 100 reais. E a oportunidade daquelas pessoas carentes, né, que não têm condições de pagar, é nesse momento. O prefeito autorizou, vem uma parceria junto com o SAI, vai caminhão, vai máquina, vai o funcionário do SAI também para fazer limpeza. Então, eu quero parabenizar e espero que esse marketing continue e espero que em breve chegue no meu bairro, tá? Você vê que ele não está tendo a prefeitura itinerante na área central, porque na área central não precisa. Então, precisa Nova Viçosa, Escorpião, bairro São Sebastião, esse condomínio novo foi feito aqui no condomínio das Coelhas. Então, parabéns, prefeito e a equipe que está trabalhando aqui no local. Eu vou passar umas fotos ali. Antes que eles colocam, eu tenho, como todo mundo sabe que eu sou motorista da prefeitura há 30 anos, e eu atendo quase todos os departamentos. Inclusive o departamento do Marcos, de vez em quando a gente está lá dando assistência. E visitando a zona rural, Santiago, Duas Barras, Paiol, comunidade do Corvo Fundo, comunidade do Cascalho, né? Inclusive eu tenho muito amigo, até parente que mora naquele local, e mostrar o trabalho que vem feito na zona rural.
é igual eu falei na semana passada. Na semana passada só tinha uma máquina funcionando. Veio a máquina da Rural Minas, mas ela estava pior do que a nossa, né? Mas foi devolvida, veio uma melhor, já está trabalhando. Tem uma na Nova Viçosa, que ela só vai sair de lá quando os trabalhos for realizados, né? Tem uma fazendo o trabalho no Santiago, e tem uma no pátio da prefeitura, que a qualquer momento vai chegar a peça, que é uma peça muito difícil, que gira, né? Eu não sei me falar, que gira a lâmina da patroa, então demora um pouco, mas que em brevemente vai ter 3 máquinas funcionando. Eu gostaria que passasse as fotos ali. Eu já questionei hoje que não? Ô Mônica, deixa para a semana que vem, a gente faz essas fotos, e além dessas fotos, a gente faz mais visita, Marco, no lugar que você está fazendo a execução das obras na zona rural, aí a gente faz um trabalho melhor. Uma boa noite, muito obrigado. Presidente, eu também peço retirada do plenário, que eu também não estou sentindo muito bem. Uma boa noite, muito obrigado. O vereador João Januário pede licença para sair da plenária. Em votação, ou em discussão, em votação. Então, boa noite, senhor vereador. Voltando ao assunto das caçambas, vereador, com o atual preço da limpeza, da coleta seletiva de lixo, dá para se pagar muita caçamba, viu? O povo está sofrendo com isso. Espero que se resolva muito em breve. Obrigado. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu retorno a essa tribuna exatamente para demonstrar uma preocupação para os colegas vereadores, para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo em casa, exatamente em cima desse projeto que está chegando na Casa Legislativa a respeito da correção, né, sobre a taxa de lixo. Né, eu ocupei essa tribuna já nas semanas anteriores, pedindo a revogação da lei, pedindo, inclusive, que se fizesse uma emenda relacionada à fórmula, né, que gera o valor a ser pago pelo cidadão. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais no estudo em relação à forma de calcular e a forma de cobrar. Então, existe, né, uma discussão a respeito do fato de que você não pode, ao mesmo tempo, gerar um valor de taxa e um imposto em cima de um mesmo objeto. E aí, no meu entendimento, eu vejo que você tem o valor gerado a ser pago em relação à taxa de lixo, em relação à área construída, que é o mesmo objeto quando você fala de IPTU. Então, eu gostaria aqui, né, dos colegas começarem a pensar a respeito desse fato, a gente fazer uma discussão de maneira bem madura, de maneira bem sólida em relação a essa lei. Eu acho, viu, vereador Sávio José, vereador Paulinho Brasília, eu acho que o critério realmente mais democrático para se cobrar a taxa de lixo é em cima da água. Porque eu vejo o seguinte, às vezes você tem uma casa enorme, você tem lá 2 pessoas, vereador Marcos Nunes, e aí o volume de lixo que é gerado ali é um volume muito pequeno. Em contrapartida, eu também vejo o seguinte, tem alguns locais aqui no nosso município que é meio difícil da gente fazer esse cálculo em relação à taxa de lixo pelo volume de água consumido, exatamente pelo fato de, às vezes, ter um poço próprio. Mas aí eu acho que cabe a gente fazer, dentro da lei como um todo, artigos falando desses pontos específicos. Tem um condomínio que tem o poço próprio dele. Então, como que a gente vai calcular o valor da taxa de lixo dele, sendo que a gente não tem aí o requisito básico, que é o critério quantidade de água consumida? Não, cabe a nós aqui gerar realmente um subsídio, uma informação, para criar
né, quanto que vai ser cobrado desse caso particular que está fora realmente, que é uma exceção, né, em relação à cidade como um todo. Então, eu quero realmente ocupar essa tribuna nesse momento para externizar essa minha preocupação, né, que realmente a gente consiga fazer uma lei de maneira muito democrática, né, que o cidadão ele se sinta realmente sendo respeitado ao pagar esse valor, né, que realmente a gente tem que chegar naquela balança, viu, vereador Paulinho Brasília, que a gente faça uma cobrança do nosso cidadão, uma cobrança legítima, né, no valor correto, de acordo com o serviço prestado, e que, ao mesmo tempo, esse valor ele seja suficiente para a gente manter o SAAI funcionando dentro daquilo que é realmente necessário para a autarquia atender o nosso cidadão. Vereador Paulinho, por favor. Vai ser rapidamente. Vossas Excelências sabem que o projeto foi retirado e para entrar com um projeto de modificação, né, do critério de cobrança da atual. Isso que o senhor está falando aí. Aí, na próxima quinta-feira, vai ser feita uma extraordinária, nós vamos ser chamados para uma extraordinária, para aprovação dessa modificação. Aí nós podemos discutir e, quem sabe, até chegar a um acordo em relação a essa sua proposta. Sim, vereador. Aí eu gostaria muito que, na hora que essa emenda, essa modificação, ela estivesse pronta, fosse chamada à Casa Legislativa, todos nós vereadores, como nós fizemos no momento anterior, a gente sentar aqui, a gente fazer a discussão, para realmente sair aqui uma lei legítima, para não causar esse transtorno todo que está causando, viu, vereador Marcos Nunes, ao nosso cidadão, né? Eu, particularmente, quando eu estou devendo alguma coisa, né, às vezes você passa por vacilo, né, da data ali de pagar, aí você fica preocupado, né? Tem muito cidadão que é dessa maneira, né? Tem gente que fica, poxa, eu estou devendo ali para o SAAI um dinheiro que eu não tenho condição de pagar, que nem chegou aqui com o senhor, com a conta que normalmente era R$50, foi para 210, né, num orçamento familiar aí para quem ganha um salário mínimo, isso é muito. Então, para que a gente faça uma discussão madura e a gente saia realmente com a lei que faça o atendimento tanto daquilo que é necessário para o SAAI em termos de orçamento, para ele funcionar, e também para o nosso cidadão, né? Então, fica esse pedido e essa solicitação. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Heloísa. Voltei aqui à tribuna para falar sobre as estradas rurais. As estradas rurais, na época de chuva, isso acontece mesmo, gente. Igual foi falado que falando sobre a lama, isso aí acontece. Mas como eu tenho certeza que o Luciano Provezan, o secretário Marcos da Cultura, da Agricultura, o prefeito, a intenção deles não é que a pessoa fique andando no barro, não. Tenho certeza, eu entendo o meu convívio com eles, que eles querem o cidadão de bem-estar. Pode ficar tranquilo, que eu tenho certeza que o Luciano, mais o Marcos e o prefeito está trabalhando muito a questão dessas estradas. E na época de chuvas, a gente tem certeza que dá barro mesmo. É só entrar em contato com o prefeito ou com o secretário de Agricultura para pôr como é que chama? O cascalho. E também quero parabenizar também o dia do enfermeiro, tá? Porque é uma vida muito difícil, dia a dia com doente. Eu trabalho na área de saúde, eu vejo as dificuldades. E parabenizar também as nutricionistas, que não é só no caso de, igual o Marcos falou, da criança, né, Marcos? Falta de alimentação, não. Também tem, desde a gestação da mãe, tem acompanhamento da nutricionista, que é muito bem acompanhada assim, com os tratamentos, as conversas com as mães, e também os hipertensos também, passa nos cardiologistas também. Precisa também da orientações da nutricionista também. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Nunes. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 3 assuntos a tratar e vou começar por de maior complexidade e para tentar ver se eu não perco tempo e falo na correria depois. Eu quero trazer aqui para
para os meus nobres colegas, até mesmo para o Executivo Municipal, uma discussão que, a princípio, talvez eu seja até mal interpretado, mas eu quero, com muita serenidade, trazer essa discussão em pauta. Nós estamos, a nível nacional, pelo menos nós, mais progressistas, igreja, etc., nós estamos fazendo uma grande campanha para a gente acabar com o financiamento privado de campanha, para acabar com a história das empresas entrarem financiando políticos. Porque esse é um grande mal. Porque hoje, para quem me ouve e me assiste, um grande prestador de serviço, um grande absorvedor de serviço é exatamente o Estado. Talvez a Prefeitura de Viçosa, depois da universidade, seja a maior pessoa que requisita serviços de empresas aqui. E assim ali no Estado de Minas e no Brasil também. E, se a empresa financia o político, depois ela acaba querendo pautar o político. Você tem que asfaltar, você tem isso e tal, tal. A gente precisa fazer esse debate. Por que eu estou trazendo isso à pauta? Eu estou trazendo essa pauta por causa da questão dos pontos de ônibus bancados pela Aviação União. Isso me preocupa muito. Que história é essa da gente enfiar uma empresa privada que vai agora doar coisas, uma empresa privada que tem concessão pública, que vai doar coisas para o município? Veja bem, por isso que eu estou dizendo que eu estou fazendo isso com muita serenidade, como reflexão. Porque isso me preocupa. Porque é o seguinte, amanhã ou depois um pode dizer, pera lá, 2017 vai ter votação, vai ter processo, vai ter concessão pública novamente. Bom, eu faço isso com serenidade pelo seguinte. Recentemente, nós tivemos uma denúncia, apuramos nessa casa, e deixamos a coisa passar, não fomos cavando no tacho até no fundo, não. Mas quando o senhor atual prefeito, Ângelo Cheque, ocupou a Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Assistência Social, obrigado, ele começou a arrecadar das festas dinheiro para aplicar, enfim, para as entidades. Lógico que eu acredito que fazendo isso com toda boa vontade, assim como a questão dos pontos de ônibus, por isso que eu trago como reflexão. Pegava esse dinheiro e comprou coisas, computadores, televisões e etc., sem cumprir adequadamente a lei. Depois veio o Lidson Lenner, que foi secretário, e que continuou fazendo o mesmo. Depois veio a Sueli Sari, que era secretária, onde teve problema. Nós apuramos. E, como eu disse, nós não ficamos rapando no fundo do tacho. Só apresentamos os problemas que haviam e pedimos que fossem consertados. Então é o seguinte, eu digo que eu posso ser mal interpretado, porque, assim, parece que no senso comum, nessa angústia, ou pelo fato de nós estarmos no olho do furacão, do fato dos nossos pontos de ônibus realmente não existirem, da dificuldade da prefeitura de fazer isso, a gente desesperadamente, pera lá, a empresa pode fazer. Olha, gente, eu não concordo com isso, não. Tá? Quero deixar isso aqui muito bem claro. Essa história de uma empresa doar esses negócios para o... Bom, eu não gosto. Vamos, por que não? Então, isso, olha só, detalhes que está se pedindo não se mostra. Então, a empresa está tendo lucro? Então, vamos na próxima licitação taxar um valor a mais dessa concessão, para que aí, de uma forma assim, plenamente normal e legal, a prefeitura possa arrecadar esse recurso e ela investir nos pontos de ônibus? Pois não, vereador Edelmiro. Bem rapidamente, vereador Marcos Nunes. Por isso, eu até aproveito a oportunidade para fazer uma resposta ao vereador Paulinho Brasília, que ele colocou que não precisaria de eu fazer uma representação, já que a empresa União iria construir isso aí de bom grado. Por isso que eu quero pautar exatamente na lei, pedindo, por meio de uma representação, que, no meu entendimento, a partir do momento que o cidadão parou para poder esperar o ônibus, ele já é cliente da União e é responsabilidade dela construir. Por isso, pautado em lei, e não simplesmente pedir, por favor, a União construa o ponto de ônibus. Exatamente para evitar essa questão aí. Vereador, muito obrigado pelo debate. Eu vou deixar aqui, meu tempo esgotou, e eu queria falar um pouco mais. Mas eu repito que eu acho isso perigoso. Então, nós podemos ir aos empresários e pedir, então, que calcem ruas, que banquem sistemas de esgoto, e etc, etc, etc. Mais um minuto para o vereador Marcos. Muito obrigado. Eu acho que
de novo, isso aqui é uma reflexão madura, eu acho que a gente corre o risco de abrir precedentes, eu acho que a gente corre, e estou falando aqui, sabe, eu sei que a Aviação União está fazendo isso de bom grado, eu sei que é um desespero nosso de aceitar, mas, sinceramente, acho que nós precisamos separar, pessoal, o que é público do que é privado. Acho que a gente tem que saber fazer isso muito comedidamente. Eu acho que a ideia do vereador Edelmino faz sentido, né? Então, bota isso lá, bota que ele tem que bancar isso, que ele vai fazer isso ao longo do tempo. Essa é uma realidade. Agora, sinceramente, nós estamos, vou repetir, num momento político em que nós estamos querendo tirar as empresas de bancar financiamento. Aliás, o Partido dos Trabalhadores já tem um decreto, sei lá, fugiu o termo aqui agora, uma norma para que os diretórios municipais não recebam financiamento de empresas. Porque um dos problemas que se tem em Brasília é exatamente isso. Quer dizer, a Dilma pode? A Dilma pode que uma empresa tal doe um aeroporto? Ou que uma empresa tal doe um porto? Ou que faça isso, faça aquilo? Então, eu acho que isso é perigoso. Então, antes de mais nada, eu queria que a gente fizesse uma boa reflexão sobre isso, para que a gente depois não cometa algum tipo de erro, digamos assim. O senhor presidente, muito obrigado pela extensão do meu tempo. Antes de eu ir embora, e te peço desculpa, só pedir ao senhor líder do prefeito, para que a gente não vote em extraordinária, por gentileza, o projeto de lei do SAAI, por causa de questão de emendas e de mais discussões. Obrigado. Com a palavra, vereador Helder. Bom, vou usar a tribuna aqui novamente, representando o vereador João, para poder apresentar as fotos que ele ia apresentar, ok? Por favor, coloque as fotos. Aí está a comunidade do Cascalho, por favor, que se encontra hoje. Totalmente foi feita a plana do terreno com Cascalho, por favor. Pode passar. Novamente Cascalho. Por favor. Aí é a comunidade de Santiago. Pode passar, por favor. Toda patrolada, toda cascalhada. Me parece que isso, inclusive, parece que é aquele resto, aquele asfalto. Tá certo? É aquele asfalto, não é? Que foi reciclado. Ficou muito bom o trabalho. Então tá aí o que o João de Josina ia mostrar para vocês. Seriam essas fotos, né? Agora, eu entendo aqui as diferenças políticas, entendo tudo. O prefeito está há pouquíssimo tempo no cargo, e eu vou usar uma fala de quando o presidente Lula era muito criticado. Deixa o homem trabalhar, gente. Deixa o homem trabalhar. Porque se não der tempo para trabalhar, fica difícil. Não adianta tentar buscar de fazer o melhor, que é mais correto, e só tomando paulada. Não tem ninguém que aguente isso não, amigo. Vocês não se esqueçam o que fizeram com o prefeito Celito. Não se esqueçam. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulinho Brasília. Pode. Bem, eu queria continuar com a discussão, então, do vereador Marcos Nunes, e aí também com o professor Edelmino, a gente pode até abrir aí o debate sem problema, porque é o seguinte, então, qual seria a proposta? A gente criar uma lei, então, para que empresas possam ajudar a prefeitura a construir algo que a gente não tenha dinheiro para construir. Então, por exemplo, há dias atrás, estávamos aí discutindo quem faria essas paradas de ônibus. Aí surgiu a ideia da Aviação União. Então, todo mundo aplaudiu, tal, não sei o quê. Eu não sei, é contra a lei isso, Marcos? É contra a lei isso, professor Edelmino? Não sei, sinceramente, eu acho que a gente deva discutir sim. Eu não vejo nada demais em relação da Aviação União construir as paradas de ônibus. Não vejo nada demais em relação a isso. Até porque, se a gente for... Antigamente, aqui no banco, aqui na Praça Silviano Brandão, várias empresas doavam bancos para a praça. Várias empresas doavam bancos. Você via ali, ótica tal, não sei o que lá, tal. Então, eu acho salutar. Agora, se vossas excelências quiserem que a gente faça uma lei, que a gente elabore uma lei conjunta, sem problema. Só que, até elaborar a lei e tal, aí vai demorar, a população vai reclamar. A Aviação União já se disponibilizou. Uma parada de ônibus dessa, senhores, custa R$8 mil. R$8 mil. Então, nós estamos economizando aí, a princípio, 160 mil para o município. E qual é o problema da Aviação União
que presta serviço para a gente em relação ao transporte público, de construir essas paradas de ônibus. Não seria uma espécie de contrapartida pelo valor da passagem, que R$2 está alto, que a Aviação União não daria para o município? Se os senhores quiserem debater, fiquem à vontade, professor Edelmino, Marcos Nunes. Uma parte, Paulinho. Sim? Por favor. Em relação à empresa construir ponto de ônibus, eu também não vejo nada demais. Agora, ano passado, se não me falha a memória, eu e o vereador João, na época do prefeito Celito ainda, nós encaminhamos uma minuta de um projeto que abria, vamos abrir esse leque aí, que permitisse que empresários contribuíssem para o desenvolvimento da cidade. Porque, na época, haviam empresários interessados em fazer a pavimentação asfáltica da sua rua. Só que não tinha brecha na lei. Eu não sei nem onde esse projeto de lei foi parar. Inclusive, o Luciano, que está aí, se puder localizar, se precisar também, a gente tem cópias aqui, podemos encaminhar, que abre esse precedente aí, que o empresário que está muito bem sucedido e quer uma melhoria aqui, uma melhoria ali na sua rua, em qualquer determinado local, que tem essa autonomia para que dê esse subsídio ao município. Que nós entendemos que o recurso do município hoje, ele é escasso. Ele é escasso. Conforme foi muito bem dito aqui pelo Luiz Eduardo, o Cebolinha, o fundo de participação do município está lá embaixo. Então, seria uma forma de... Entendeu, Marcos? Não estou debatendo nada do que Vossa Excelência citaram aqui, mas eu acho o seguinte, eu acho que toda a ajuda em que o município se encontra, eu acho que ela é muito bem-vinda. Eu acho que é favorável, não é bem favorável, vou dizer, esqueci a palavra aqui, mas eu acho que é pertinente que tenhamos, sim, o apoio dos empresários da cidade que queiram trabalhar em melhoria da nossa cidade. E aí, Marcos Nunes, rapidamente, o professor Edelmino fez uma fala ali agora há pouco, falando que vai entrar na promotoria, pedindo para que o promotor Spencer, entre aspas, obrigue a Aviação União a construir essas paradas de ônibus. Este ano, nós tivemos o Carnaval de Viçosa, patrocinado pela Prefeitura e por empresas públicas, e reduzimos custos exorbitantes. Por favor. E empresas públicas ou privadas? Privadas, perdão, privadas. Bom, nós, os políticos, podemos receber presentes? Não. Pois é. A questão começa por aí, Paulo, entendeu? A questão começa por aí. Mas aí não seria presente, seria contrapartida. Tá, quando você tem uma contrapartida em lei, é uma coisa. Agora, no meu entendimento, a Aviação União, que é uma empresa que necessita do município para funcionar, é uma empresa que ela precisa do voto político para funcionar. É uma empresa que hoje ela pode financiar uma campanha de qualquer vereador, de qualquer prefeito, entendeu? Então, no meu entendimento, a Aviação União, ela está dando um presente para o município. Paulinho, eu não sou contra, não. A verdade é essa, eu só quero colocar esse debate, porque isso traz para nós um problema. Isso traz para nós um problema, porque, veja bem, hoje nós temos empresas que são maiores do que cidades. Outro dia eu mostrei para vocês aqui, ou na minha outra legislatura, que o lucro da Vale do Rio Doce, há pouco tempo, dava de um ano, dava para sustentar a cidade de Viçosa por 300 anos. Então, nós temos isso. Então, as empresas estão mais fortes do que nós. Então, a questão é o que eu coloquei no início. Olha, quando a empresa faz favor para o político, e aí ela está fazendo favor para o Ângelo, que é o atual prefeito, ele pode ser acusado disso amanhã, estou falando uma construção bem madura. Sabe, é isso. Então, o que eu não quero é deixar que essas coisas aconteçam. Então, às vezes está se fazendo de boa vontade, nós estamos precisando, eu reconheço. Reconheço que o município não tem recurso, mas nós estamos lidando num terreno difícil. Daqui a um ano, essa empresa vai entrar num processo de licitação em 2017, não sei qual vai ser o prefeito, mas alguém, que seja o Ângelo, que se for ele. E aí como é que fica? É um favor a essa empresa? Bom, desculpa aí, eu estou fazendo debate, mas não sabia que tinha questão do tempo. Mequilo, só um instantinho. Então, vamos pôr a casa em ordem. Reescreve, fala seus 5 minutos. Só para não perder o raciocínio, por gentileza, presidente. 1 minuto, então. Então, aí eu sugiro o seguinte, então que o professor Edelmino
faça o que ele falou. Vá ao Ministério Público e peça ao Ministério Público para exigir que a Aviação União faça as paradas. Aí o Ministério Público vai ver na lei se pode ou não pode. O Ministério Público falando ok, pronto, perfeito. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero aqui parabenizar a fala do vereador Marcos Nunes, muito pertinente o que o senhor coloca, vereador. E aí, eu agradeço porque realmente vem de encontro ao meu pedido de representação junto ao promotor Spencer. Exatamente nesse sentido, vereador Paulinho, para que realmente não seja colocado como favor, e sim como uma exigência, né, por parte do Executivo em relação à Aviação União. Porque, volto a dizer, no meu entendimento, o que eu tenho é que a partir do momento que você para poder esperar um ônibus, você já é cliente da Aviação União. Só complementando, senhor presidente. Então, nesse sentido, já que nós temos uma cláusula lá no contrato, que a Aviação União ela tem que prestar um serviço de excelência ao município, inclusive, se não for feito isso, né, corre o risco até de o Executivo poder suspender o contrato. Então, nesse sentido, eu faço o pedido ao promotor que exija do Executivo que a Aviação União, né, construa, sim, os pontos de ônibus. Mas aí, veja bem, é embasado no entendimento de uma lei. Aí não é questão de favor, né? Ela vai ser obrigada a construir. Pelo menos esse é o meu entendimento. Perfeito, perfeito. Não havendo mais... Como é que é? Nada mais havendo a tratar, encerra essa sessão. Boa noite para todos.